Olá, queridos alunos, tudo bem? Em nossa aula, vamos falar sobre a influência indígena na cultura brasileira. Quando pensamos nas raízes do nosso país e nos primeiros povoadores que habitaram o Brasil, lembramos de Pedro Álvares Cabral e todos os outros colonizadores europeus que chegaram nessa terra por volta do século XV. Porém, nossas verdadeiras raízes foram criadas por uma cultura que já ocupava o solo brasileiro muito antes da chegada dos portugueses. A cultura indígena, que deixou uma enorme influência nos nossos costumes e que ao longo do tempo se tornou parte do dia a dia do nosso povo. Esses habitantes nativos e suas comunidades foram chamados pelos europeus de indígenas ou de índios, fazendo referência às Índias, local ao qual os portugueses acreditavam ter chegado. Estima-se que no ano de 1500, quando os portugueses chegaram aqui, existiam por volta de 1.400 povos, o que dava um número entre 3 a 5 milhões de indígenas. Cada povo possuía sua própria cultura, o que envolve a sua religião, os seus costumes e até mesmo as variações linguísticas, que são passadas de geração em geração. O contato dos portugueses com os indígenas foi muito prejudicial, pois os portugueses viam o Brasil como um lugar para ser explorado. E para isso, eles precisavam da ajuda dos índios, que conheciam muito bem essa terra. No começo, os portugueses enganavam os índios, oferecendo espelhos e outros objetos que não tinham valor comercial para os portugueses, em troca das riquezas naturais, como por exemplo o pau-brasil. Os índios retiravam as árvores das florestas, que ficavam próximas ao litoral, e colocavam tudo dentro das caravelas portuguesas. Caravelas eram grandes navios que vieram para cá junto com os portugueses. Logo depois, os índios foram escravizados pelos portugueses e forçados a trabalhar para eles. Muitos índios fugiram para o interior do Brasil, evitando ser escravizados. E em contato com outras tribos indígenas, foram perdendo algumas características de seu grupo e adquirindo novos costumes. Um exemplo foi a troca de dialetos entre a tribo Tupi e a tribo Guarani, que deu origem a uma nova língua, o Tupi-Guarani. Ah, você quer ver só como você sabe falar Tupi e nem sabia disso? Isso é uma herança deixada pelos indígenas. Eu vou ler para vocês um livro do autor Cláudio Fragata e que se chama O Tupi que você fala. O tupi que você fala. Aposto que você sabe falar tupi e eu provo aqui. Você entende quando dizem guri, jabuticaba ou jabuti? Sabe que bicho é quando falam sagui, tamanduá ou siri? E sucuri, jacaré, capivara, arara, urubu, tucano, paca ou tatu? Sabe que fruta é se falam caju, guaraná, pitanga ou maracujá? Sabe o significado da palavra abacaxi? Então, tudo isso é tupi. Ah, também é tupi, samambaia, sabiá e paçoca. E piranha, taquara, perereca, taturana e peteca. Você entende quando falam pororoca ou faz cara de boboca? Se falam saci, você sente um arrepio e escuta um assobio? Viu como você entende tudo sim, senhor, sem precisar de tradutor? Você já falava tupi e não percebia, mesmo falando todo dia.
comendo pipoca ou amendoim. Você é um pouco curumim. Gostaram, crianças? E não é só isso não, viu? Não é só na linguagem que nós temos influências indígenas. Nós temos influências indígenas também no nosso artesanato, na nossa culinária. Eu vou mostrar para vocês nos próximos slides. Venham comigo. Você sabia que existem tribos indígenas em todos os estados brasileiros? Dados do IBGE, segundo o censo de 2010, revelou que em todos os estados há populações indígenas, representando 305 etnias e 274 línguas indígenas conhecidas, e que apesar de todo o esforço dos europeus para impor seus próprios hábitos sobre os índios, a cultura indígena sempre permaneceu forte e em todos os aspectos intactas em nossas vidas, seja ela na culinária, na arte, na língua como vimos agora há pouco, ou no folclore. Temos raízes indígenas muito presentes em tudo o que fazemos. Uma parte dessa população ainda vive em aldeias e mantém os seus costumes, como morar em ocas, dormir em redes, se banhar em rios, andar de canoa e também usa o artesanato feito com penas para se enfeitar. Mas há aqueles que, por necessidade, migram, se mudam para os grandes centros urbanos e acabam tendo que se adaptar ao modo de vida da cidade. Usam roupas como você, utilizam o transporte público e muitos ingressam na faculdade. Há aqueles que lutam por seus direitos e exigem dos políticos que esses direitos sejam garantidos, como, por exemplo, a cota nas universidades para indígenas. Afinal, a educação é um direito de todo cidadão brasileiro, previsto na Constituição. O índio não é apenas aquela pessoa que vive vestido de penas e mora no mato, como foi nos ensinado durante muitos anos. Precisamos desconstruir esses mitos e preconceitos e enxergarmos o indígena como parte da sociedade, como um cidadão com seus deveres e direitos, que precisam ser respeitados. Falando um pouco sobre os costumes dos índios antes da chegada dos portugueses aqui e do contato com os brancos, vamos falar um pouquinho da sua cultura. Os índios viviam em tribos e tinha a figura do cacique, o chefe político e administrativo. Era aquele que cuidava da ordem, era aquele que ensinava como se portar, era aquele que resolvia os problemas de todos os índios da aldeia. A divisão do trabalho é comum e costuma ser feita entre os gêneros, ou seja, os homens têm um papel voltado para trabalhos como a caça, a construção de abrigos e a defesa da tribo, construindo ocas, canoas, caçando. Por outro lado, as mulheres ficam responsáveis pelo trabalho da casa, de criação dos filhos e da produção de vestimentas. Existem tribos em que a criação de crianças é um serviço dividido entre todos, ou seja, todos os adultos podem se ocupar e participar do desenvolvimento de um novo membro. Influência indígena na culinária. A culinária brasileira traz de herança muitos costumes de diversos povos indígenas, que se alimentavam principalmente de ingredientes, como a mandioca, que também é conhecida como macaxeira ou aipim, de castanhas, do coco, milhos, raízes e algumas folhas e frutos, principalmente as frutas silvestres, como a mora, acerola, açaí, pitanga. Além desses ingredientes, os índios caçavam animais como anta, veados, capivaras e tatus para sua alimentação e também praticavam a pesca para se alimentar dos mais variados tipos de peixe, de onde herdamos hoje o costume de comer peixes. De todos os ingredientes, os que mais se destacam são o milho, que é usado para fazer pamonha, canjica e a popular pipoca. Também a mandioca, que é muito usada até hoje e aparece em pratos como o tacacá, prato tradicional do Pará, que usa goma de tapioca, e o tucupi, ambos derivados da macaxeira.
Nas bebidas, damos destaque ao suco do açaí e do guaraná. Também o consumo de frutas, como o maracujá. E maracujá em tupi significa comida preparada em cuia, que faz uma alusão ao seu formato. O uso das ervas medicinais. Outro benefício que herdamos da intensa relação dos índios e da floresta é em relação às plantas e às ervas medicinais. O conhecimento das propriedades das plantas os fez utilizá-las nos tratamentos de doenças. Por exemplo, o boldo é usado no tratamento digestivo, a alfavaca, que tem uma função antigripal, a hortelã, a camomila e muitos outros chás que nós fazemos uso hoje em dia. A religião indígena. A religião indígena é baseada em conjuntos de mitos sobre seres espirituais. Era variada. Entretanto, era comum a crença em entidades espirituais que habitavam o mundo material. Também se acreditavam em poderes dos animais. Os pajés, que são as pessoas que podem entrar em contato com as entidades espirituais, elas pediam sabedoria e cura. Além disso, os pajés são os responsáveis por cuidar das enfermidades das pessoas, através da sua imensa sabedoria no uso de ervas, de cascas de árvores para usos nas enfermidades. Esses pajés também eram responsáveis por fazer o conhecido pagelância. Era um ritual onde se pediam a cura das pessoas. Influência na arte. Nas expressões artísticas, as influências da cultura indígena são enormes, já que muitos povos usavam da arte em diferentes rituais, sempre com muito simbolismo envolvido. Um grande exemplo é a pintura corporal, que é feita geralmente com a tinta tirada de plantas e frutos. Por exemplo, o urucum, que tinha a finalidade também de retratar sentimentos e momentos específicos nos rituais realizados. Os índios também tinham o costume de fazer grandes máscaras de palha ou de madeira, que era usada em danças, festas e cerimônias para acalmar entidades e espíritos. Artesanato. Outra grande herança deixada pelos índios foi no artesanato. Um exemplo: colar, pulseiras, brincos e braçadeiras, feitos com sementes e ornamentados com penas e caudas de aves, dando origem à arte plumária. O cocar também é um exemplo de arte plumária, que seja feito com penas. Também temos as cestarias, onde as índias usavam fibras e folhas e eram trançadas, de maneira a fazerem bolsas e cestos. Também temos a arte na cerâmica, onde as índias faziam utensílios domésticos para serem usados, por exemplo, para fazer comida, tipo um prato. Também temos a influência muito grande dos índios na música. Durante a música, os índios usavam muitos instrumentos de sopro, como várias flautas nativas, e instrumentos de percussão, como chocalhos, também conhecidos como maracã, apitos e tambores, que ditam até hoje os arranjos e os ritmos das músicas popular brasileira. Para ilustrar a nossa aula, eu trouxe algumas coisas que são de influência indígena. Como nós falamos anteriormente sobre a alimentação dos índios, eles se alimentam de raízes, como por exemplo a batata doce, a mandioca, que é considerada a base de toda a alimentação indígena, do qual eles fazem farinha, fazem beiju, fazem suco. E até hoje nós usamos isso na nossa alimentação. Se você for até o estado do Pará, tem um prato lá que se chama tacacá e outro que se chama tucupi, que é derivado da mandioca. Os índios também se alimentavam de coco, de castanhas, olha, essa aqui é a castanha do Pará, também conhecida como castanha do Brasil, e frutos como, por exemplo, o maracujá. Ainda falando de costumes indígenas e influências, eu trouxe uma parte aqui de artesanato, uma parte de música
Então, falando sobre a parte de artesanato em cestaria. Cestaria são coisas que são trançadas, ó, podem ser cestos, podem ser bolsas. Esse aqui, por exemplo, foi feito na tribo Tupi e é feito pelas mulheres índias. Então elas fazem cestos para carregar frutas ou bolsas também e que são vendidos geralmente em feiras livres. Ainda sobre a arte, eu queria mostrar para vocês um pouquinho esse arco e flecha. Quando nós falamos na nossa aula sobre arte com plumaria, significa que é usado essas peninhas aqui, ó, como adorno para os objetos que são feitos, ou então também para os índios usarem como cocar, usarem nas suas festas religiosas. Então olha que interessante esse arco e flecha, por exemplo. Ele é construído de bambu, ele é amarrado aqui, ó, com uma fibra. E essas são as flechas, ó, também são feitas de bambu. Falando um pouquinho dos adornos, né? Nós temos os colares que são feitos com sementes, olha. Esse aqui, por exemplo, tem 2 tipos de semente. Já esse, um pouquinho maior. Na parte musical, os índios utilizam geralmente instrumentos de sopro, como a flauta, por exemplo. Essa flauta aqui, ó, foi confeccionada em bambu, tem um adorno aqui feito em barbante, e ela foi confeccionada por um índio da Amazônia. O nome dele é Bu, e ele é da etnia tucano. Foi ele também quem fez esses chocalhos. Esse primeiro chocalho aqui, ó, essa parte aqui é feito desse fruto, derivado do gênero Curcubita, a planta. E a gente conhece tradicionalmente por cabaça. Então os índios vão, colhem a cabaça, limpam tudo direitinho, abrem aqui, retiram as sementes, limpam a polpa e fecham novamente. Colocam um cabinho e é assim que fica. Esse aqui já foi feito com as sementes. Olha que interessante, também é usado um bambu. As sementes, né, que são amarradas com barbante. Olha que legal o som. Brinquedos e brincadeiras. Com certeza você já deve ter brincado de alguma dessas brincadeiras. Queimada, peteca, cabo de guerra, corrida de um pé só, andar de perna de pau, fazer figuras de barbantes. Pois então, essas brincadeiras são de origem indígena. Registros no passado mostraram que a peteca, como recreação, era praticada pelos nativos brasileiros, mesmo antes da chegada dos portugueses. Os nossos antepassados também praticavam essa brincadeira, fazendo chegar essa recreação indígena a todo o nosso território brasileiro. Depois de pronto, o brinquedo chavante leve e ágil para ser usado em um jogo que exige as mesmas habilidades dos participantes. Esse jogo é chamado de Tobidaé, que seria parecido com a nossa queimada. Aquele jogo de arremessar a bola no adversário, sabe? Mas há algumas diferenças. Troca-se a bola por meia dúzia de Tobidaés, que são as petecas, e não existe um campo definido com linha no chão. Ganha aquele que não for acertado por nenhum Tobidaé. Também andar de perna de pau e fazer figuras de barbantes. Os índios da etnia Kalapalalo, que vivem no Parque Indígena do Xingu, no Mato Grosso, também conhecem essa brincadeira, que é chamada de Quetinho Mitseluã. Utilizam um fio comprido feito da palha de buriti, trançado e amarrado nas pontas. Entrelaçam rapidamente o fio com os dedos e formam diversas figuras. Aparecem animais, figuras da mitologia e referências bem-humoradas às suas atividades. Gostaram, crianças? Então, bora lá brincar de peteca! Para a nossa peteca, nós vamos precisar de jornal, saquinhos, ou pode ser sacolinha de mercado também, tá? Um pedacinho de pano, no meu caso é um TNT, em formato de quadrado, e uma tira do mesmo tecido. Como você vai fazer? Pega o jornal,
e amasse até virar uma bolinha. Se estiver um pouco duro para virar uma bolinha, você abre o jornal e amassa novamente. Tente dar um formato redondinho. Agora, você coloca a bolinha de jornal dentro do saquinho. Vamos torcer assim. Dessa maneira. Agora, pegue o paninho, coloque a bolinha no meio. Junte as pontinhas. Dá uma torcidinha assim. Pegue a tira e amarre a sua peteca. Prontinho. Peteca feita. Agora é só brincar. Costumes. Quando você chega em casa, a primeira coisa que faz é tirar os sapatos? Então, saiba que isso também é uma herança da cultura indígena. O hábito de andar descalço é muito forte entre os povos indígenas. Outro costume é o de tomar banho todos os dias. Os europeus tomavam banhos raros, enquanto os índios se banhavam nos rios diariamente. Descansar em redes, usar poucas roupas e ficar de pernas cruzadas também são hábitos que fazem parte do nosso cotidiano. Folclore. O folclore indígena é um conjunto de lendas e mitos que continuam presentes na cultura brasileira. As histórias do folclore são passadas de geração para geração e costumam carregar mensagens importantes. Os mitos indígenas mais conhecidos contam a história de seres fantásticos, como Curupira, o Saci-Pererê, Boitatá e a Iara. As músicas e danças folclóricas e as festas populares indígenas fazem parte da cultura brasileira, influenciando as manifestações artísticas de diversas regiões do Brasil. Por exemplo, na região do Amazonas, na cidade de Parintins, nós temos uma grande festa folclórica entre o boi garantido e o caprichoso. A importância dessa festa é a manutenção de uma prática cultural. É uma festa que foi incorporada ao nosso cotidiano anual. Teve sua origem quando os portugueses chegaram aqui e se depararam com alguns rituais indígenas, e há uma incorporação dessas práticas para estas festas religiosas. Houve, então, uma mistura das práticas da população ribeirinha e da cultura indígena, o que deu origem a essa grande festa. Também, falando das lendas e folclore, quantas vezes você ouviu na escola já falar sobre o Saci-Pererê, sobre o Curupira? E agora eu te convido a assistir um vídeo sobre a história da Vitória Régia. Você ficou curioso? Venha comigo então! Falando sobre folclore, vou contar para vocês agora uma lenda amazônica chamada Lenda da Vitória Régia. Há muitos e muitos anos, em certas noites, a lua chamada Jaci pelos índios tupis guarani aparecia com todo o seu esplendor para iluminar uma aldeia na floresta amazônica. Sabia-se que Jaci, quando se escondia atrás das montanhas, levava consigo as jovens de sua preferência e as transformava em estrelas no céu. Acontece que a moça da tribo, a guerreira Nayá, vivia sonhando com esse encontro e seus olhos brilhavam quando ela pensava no grande dia em que seria convidada pela deusa Jaci. No entanto, os anciões da tribo alertavam: Nayá, as moças são transformadas em estrelas depois que são tocadas pela formosa deusa. Não tem volta, Nayá. Desiste disso, Nayá. Mas quem conseguia convencê-la? Nayá queria porque queria ser levada pela lua para ser estrela no céu e brilhar ao lado de Jaci. Nas noites claras de floresta, ou quando aparecia apenas um pedacinho da lua, a linda e sonhadora corria e implorava pela Jaci: Jaci, me leve com você,
eu quero ser estrela. Mas Jaci sumia na imensidão do céu e logo depois voltava, toda formosa, mas mesmo assim não respondia Nayá. Nayá, então, ficando muito entristecida, foi definhando cada dia mais e não tinha nem pajé, nem ninguém que dava conta de tirar esse desejo de Nayá. Mas uma noite, quando surgiu linda e formosa Jaci no céu, Nayá tentou alcançá-la, subindo no galho mais alto de uma árvore, e mesmo assim não conseguiu. Nayá novamente desceu entristecida, mas resolveu caminhar pela floresta. E de tanto andar, foi ficando cansada, até que ela chegou à beirada de uma lagoa. E resolveu olhar dentro da lagoa e lavar o seu rosto. Quando ela se debruçou, ela avistou quem mais? Jaci. Ela viu o reflexo da lua, só que ela achou que a lua havia descido para se banhar. Então pensou rápido, pulou com tudo nas águas e foi até o fundo atrás de Jaci. E nadou, mas não conseguia alcançar Jaci. Então resolveu ir mais fundo. Mas de tanto fundo que ela foi, ela se afogou. Jaci, vendo toda a vontade de Nayá, pensou em recompensar e resolveu transformá-la em estrela, mas não uma estrela comum que brilha no céu. Ela a transformou nas estrelas das águas, única e majestosa, que é a Vitória Régia, conhecida como Murmuru pelos índios tupis guarani. Conta-se que por isso que as flores perfumadas e brancas abrem só à noite, que é em homenagem a Jaci, a deusa lua. E ao nascer do sol, as flores ficam rosadas como o rosto da linda guerreira Nayá. Gostaram, crianças? Um beijo e até a próxima!